7h04. A notícia de frente desta terça-feira está de volta e agora nós vamos, professor Haroldo, lá para Brasília. Vamos embora. Vamos lá para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma série de mudanças. Para ser mais exato, meia dúzia, não é? Meia dúzia. Uma série de mudanças nos ministérios e alterou a posição de nomes importantes do seu governo. Vamos acompanhar a reportagem. Os bastidores ficaram agitados com a reforma ministerial feita por Jair Bolsonaro. O presidente trocou o comando de 6 dos 22 ministérios. General Braga Neto deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa. A Casa Civil, uma das funções mais importantes do governo, passa a ser ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. No lugar dele entra a deputada Flávia Arruda, a primeira mulher a ocupar um ministério palaciano do atual governo. O Ministério da Justiça será comandado pelo delegado Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e André Mendonça volta para a Advocacia Geral da União. José Levi, que estava na pasta, deixa o governo, assim como Fernando Azevedo, que estava no Ministério da Defesa. E no lugar de Ernesto Araújo, que estava no Ministério de Relações Exteriores, assume o embaixador Carlos Alberto França, atual chefe do cerimonial da Presidência da República. A mudança mais importante ocorreu entre ministros que atuam aqui no Palácio do Planalto. Com o trabalho que tem feito na articulação política, o general Luiz Eduardo Ramos passa a ocupar a Casa Civil. Outra troca relevante foi no Ministério da Justiça, onde um indicado pela bancada da bala e por alguns partidos do Centrão, o delegado Anderson Torres assume a função. Nos bastidores, as informações são de que o presidente Jair Bolsonaro conversou com todos os envolvidos na reforma ministerial nesta segunda-feira e pediu os cargos dos que deixam o governo. Bolsonaro decidiu fazer uma arrumação no governo e entendeu que a melhor forma de fazer isso era processando todas as mudanças de uma vez. A primeira mudança e mais aguardada foi a saída de Ernesto Araújo, articulada nos bastidores depois de intenso desgaste com o Senado. Nós vemos vários problemas na nossa política externa, como a liberação dos insumos da China e a não liberação das vacinas da Índia. E também uma falta de interlocução com países produtores de vacina. Bom, então, essas aí as primeiras informações lá de Brasília. A gente vai continuar, antes do seu destaque, professor Haroldo, uma outra reportagem aqui. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo. Integrante da chamada ala ideológica do governo, o chanceler estava no cargo desde o início da atual gestão e, felizmente, foi embora, depois de causar tanta confusão. Vamos ver a reportagem. Logo cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Horas depois, o anúncio. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão. Os dias de Ernesto Araújo já estavam contados aqui no Itamaraty. A última semana foi crucial para o chanceler, que teve pressão de todos os lados para deixar o cargo. Deputados e senadores cobraram também do presidente Bolsonaro uma atitude mais enérgica em relação ao ministro. Mas a gota d'água veio neste fim de semana, quando Ernesto Araújo acusou a senadora Cátia Abreu de fazer lobby a favor do 5G da China. A avaliação dentro do Congresso é a de que Ernesto Araújo estava atrapalhando a interlocução com países-chave para a produção de vacina contra o coronavírus. O que pesa muito por essa queda é a atuação do chanceler com relação às vacinas. Quer dizer, o que ele fez para trazer vacinas para o Brasil na maior crise pandêmica do nosso tempo, né? Então, é uma atuação muito ineficiente, muito incompetente. E nem durante a pandemia diminuíram os gastos no Ministério das Relações Exteriores sob o comando de Ernesto Araújo. O jornalismo da Record TV conseguiu documentos que mostram que, em tempos de Covid, a pasta esbanjou dinheiro público. O Itamaraty planeja, por exemplo, gastar 3 milhões de reais em quase 2.000 medalhas de condecorações. E os banquetes do Palácio do Itamaraty também chamaram a atenção do Tribunal de Contas da União, que pediu explicações por enxergar diferenças de preços nos serviços. Todos os anos são gastos 6,5 milhões de reais com cafés da manhã, almoços e jantares.
O Ministério de Relações Exteriores disse que o processo de contratação da empresa segue processo comum à administração pública e com comparação de diversos preços. Já a empresa responsável pelos jantares diz que valores maiores para diferentes órgãos de governo se deve à atualização dos preços. Bom, e agora nós vamos aqui ao comentário do professor Haroldo Arruda Júnior, que é sobre essa troca de ministros lá no governo Bolsonaro. Exatamente. Brasília está fervendo desde ontem. A expectativa era apenas da mudança do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E a coisa... Eduardo é o Pazuello. É o Pazuello, né? Vou chegar dele, né? Vou chegar dele. O Ernesto Araújo, sem dúvida alguma, é o pivô dessa toda essa mudança em Brasília, né? Os demais foram mudados justamente para tentar abafar essa questão do Ernesto Araújo, que não tinha mais condições de permanecer no cargo por uma série de coisas, né? Sem dúvida alguma. O que acontece é que a diplomacia brasileira, a vida toda foi uma diplomacia pragmática, apartidária, sem nenhum tipo de ideologia. Pela aproximação do ministro Ernesto Araújo com a família Bolsonaro, principalmente com um dos seus filhos, né? Isso acabou, de certa forma, construindo a imagem ruim de relacionamento do Brasil com relação aos outros países, com relação às relações internacionais, com países importantes, como a China, como os Estados Unidos, principalmente. O Brasil entrou muito de cabeça na campanha do Donald Trump, né? E, de certa forma, não conseguiu contornar isso, ter um certo traquejo político depois da eleição do Biden, quando o Biden ganha a eleição nos Estados Unidos. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro foi o último a dar parabéns para ele. Então já havia um desgaste muito grande que, acertadamente, né, para que não houvesse um impeachment, né, desse ministro, a pedido dos deputados e senadores, ele acabou saindo. E isso, de certa forma, para o governo, para a imagem do governo, foi muito bom. Agora, essas mudanças todas de ministério lá em Brasília têm dois objetivos muito claros, a meu ver, já falando politicamente por parte do governo federal. O primeiro é atender, sobretudo, às exigências do Centrão, exatamente, porque na medida em que o presidente Jair Bolsonaro entrega a Secretaria de Governo à Flávia Arruda, que é do Centrão, automaticamente ela está dizendo o seguinte: olha, podem vir para o Planalto e aportar aqui no Planalto que vocês têm espaço. O Centrão começa a mandar no Planalto, sem dúvida alguma. A conta chegou, uma hora ia chegar por conta exatamente dos interesses que o Centrão tem e sempre teve. Lembrando que o Centrão, essa Secretaria de Governo que estará na mão da Flávia Arruda, que é do Centrão, é ela que faz articulações com o Congresso. Daí você já imagina exatamente a força do Centrão daqui para frente no Executivo, né? Certamente muitos mais gastos públicos nós teremos, porque certamente o Congresso vai pautar dessa forma. A agenda será exatamente essa do Centrão. Então daí você vê que realmente aquela ala tão criticada pelo presidente Jair Bolsonaro lá atrás, durante a campanha, porque não pode, que nós não vamos fazer nenhum tipo de ligação com o Centrão é isso, o Centrão é aquilo, parece que caiu tudo por água abaixo e o presidente teve que recuar e chamar o Centrão para poder tentar ter o mínimo de governabilidade. Uns acreditam que a coisa ficará mais apaziguada, né, mais tranquila agora na relação executivo e legislativo e Congresso Nacional. Outros acreditam que quem vai mandar no Brasil daqui para frente é o Centrão, Arthur Lira e Companhia Limitada. Então, um ponto dessas mudanças de ministérios é por conta exatamente de atendimento das exigências, que não são poucas, do Centrão. E a outra mudança, outro objetivo, sobretudo, é um alinhamento ideológico com os militares, porque ele acaba acomodando militares, de certa forma, no governo federal, que possam pensar da mesma forma que ele, vamos dizer assim, da mesma forma que ele, e fazer com que o país volte a andar, seja nas linhas ou nas vontades do Centrão, ou nas vontades do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai descobrir isso nos próximos meses, sem dúvida alguma. Existe uma máxima de Maquiavel, que foi um grande filósofo, sem dúvida alguma, até porque fez uma reviravolta muito grande à época, século XV, Idade Média, né, em que os fins justificam os meios. Eu não sei se essa nomeação da Secretaria de Governo, que é uma nomeação importante, colocando uma representante, né, do Centrão para articular no Congresso,
é uma jogada ou não por parte do governo federal. Não sei se está ali apenas para atender uma vontade de Arthur Lira, ou se necessariamente está atendendo uma máxima, né, filosófica e política criada por Maquiavel de que os inimigos devem estar cada vez mais próximos, para que você possa controlá-los, né? Nunca mantenha um inimigo longe, sempre muito próximo, para que você possa controlar e poder ter, sobretudo, domínio sobre ele e se manter no poder. Quer dizer, a estratégia utilizada pelo governo federal, eu não sei qual é, mas que ele realmente está se posicionando, né, contra alguns princípios e valores que ele havia defendido lá atrás, realmente isso está acontecendo. O famoso presidencialismo de coalizão, tão condenado, né, tão apontado, tão criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, parece que mudou de conceito, porque daqui para frente quem vai governar o país, até porque da forma com que foi colocado e da forma com que o Centrão está mandando em Brasília, certamente teremos um outro tipo de governo muito diferente desse que a gente está tendo aí. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro perde a mão, de certa forma, né, por conta dessa pressão do Centrão, que não é de hoje, sempre fez pressão, né, sempre viveu dessa forma, do poder pelo poder, eu já disse aqui, defendo essa tese, né, é o lado mais obscuro da política, é o Centrão brasileiro, é o lado mais podre, porque exatamente ele joga o tempo todo tudo em nome do poder. Tudo que ele puder fazer para se manter no poder, ele vai fazer. E ele joga baixo o tempo todo, com emendas parlamentares, tudo que ele puder aproveitar, ele vai aproveitar. E é exatamente quem pode vir a mandar no país, né, aportando sobretudo em Brasília nos próximos meses. Se é bom ou ruim, a gente vai descobrir, sem dúvida alguma. Com relação ao ponto de vista econômico, nós temos uma volatilidade muito grande por conta disso, né, principalmente na Bolsa de Valores, o que não é bom para o governo, não é bom para ninguém, considerando que a economia já não vai lá aquelas coisas, né? Então, a gente tem alguns meses para frente de muitas incertezas, né? E essas mudanças todas mostram, sobretudo, um desconforto do governo federal e a falta de governabilidade do governo frente a pontos importantes que deveriam ter sido, sobretudo, controlados e muito bem planejados há meses atrás, e infelizmente o presidente Jair Bolsonaro perde a mão, quando nomeia, de certa forma, pessoas do Centrão na alta cúpula do governo federal. Só no caso aí da troca lá no Ministério da Saúde, né? Saindo o detalhe, Eduardo Pazuello e esse entrando, ponto eu esqueci. E entrando Marcelo Queiroga, só vou fazer a observação e devolvo aí. Ótimo, que eu esqueci. No caso tanto no Ministério da Saúde, com a saída do Eduardo Pazuello, tanto no Ministério das Relações Exteriores, com a saída, né, do ex-ministro Ernesto Araújo, o Centrão, apesar de todos esses predicados que você colocou aí, que são do Centrão, nesses dois casos, o Centrão agiu pelo bem do país. O que acontece é o seguinte, ele não foi atendido na mudança. Mas um fato é o seguinte, não é que o Centrão vai governar, ele já está governando. Já está no comando. Eu esqueci de mencionar, assim, porque quando houve aquela tentativa de mudança do ministro da Saúde, houve uma iniciativa por parte do Centrão de indicação de nome, né? Não me lembro o nome agora, mas não foi atendido. Foi uma médica. Sim, a Ludmila. Isso, que foi detonada pela ala ideológica do Palácio do Planalto. Se seria bom ou ruim, também não vou entrar nessa seara, né? Senão a gente vai estender demais esse debate e não vai dar muito certo, tá? Mas eu acho... Mas eu acho assim que justamente essa medida do governo federal é justamente para atender o Centrão agora, para botar a Flávia Arruda lá na Secretaria de Governo, com uma secretaria importantíssima, é o eixo principal de ligação com o Congresso, sem dúvida alguma. Bom, e voltando aqui, e sobre a questão da mudança no Ministério da Defesa, é preciso colocar o seguinte, o que está se dizendo, né, o que está se comentando é que a saída do ministro Fernando Azevedo do Ministério da Defesa tem mas muito a ver com a postura do atual ministro do Exército, José Luiz Pujol, esse é o nome dele, né? Porque é o seguinte, o ministro do Exército não lê
na cartilha do Palácio do Planalto. Tanto é que o ministro do Exército criou incômodo no Palácio do Planalto, quando ele disse o seguinte: olha, os militares não devem entrar na política, para que a política não entre nos quartéis. E o seguinte, o Palácio do Planalto vem tentando demitir, vem tentando tirar o ministro do Exército faz tempo. E quem segurou até aqui o ministro do Exército, José Luiz Pujol, foi quem pediu demissão. Quem pediu demissão, não. Quem foi demitido pelo governo federal, que foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Por que ele não pediu demissão? Disseram para ele: olha, precisamos do seu cargo. É isso? Exatamente. Ou seja, vamos ter que demitir você. É para não ficar muito doloroso, né? Aí acabam agindo dessa forma. Mas a saída do ministro da Defesa, que não era uma... Os outros, tudo bem, né? Eu acho que até é possível, porque nesse período do ano, geralmente, existem essas mudanças ministeriais, de governo, mudança de secretariados, mudança de ministros. Isso aí sempre acontece, né? Mas não da forma com que foi, da forma com que aconteceu em Brasília. Muitas surpresas. E dentre as surpresas é essa mudança do ministro da Defesa, que eu particularmente não esperava. Não esperava porque, e segundo quem está em Brasília, quem vive em Brasília, existem outros fatores que não necessariamente aqueles que aparecem para a imprensa, aparecem para a sociedade com relação a essa mudança. Deve ter algo muito grave nos bastidores de Brasília para que isso tenha acontecido. Vamos ver agora o que é que vai acontecer no Ministério das Relações Exteriores, não é isso? Porque quem vai assumir o ministério é um diplomata, não é isso? Que era o chefe do cerimonial lá do Palácio do Planalto. Nunca ocupou nenhuma embaixada. É isso? E é indicado por quem? É indicado por Eduardo Bolsonaro, né? Exatamente. O gerentão lá da ala ideológica. O que atrapalha tudo. Aí precisa saber o seguinte. Mas o seguinte, pior que Ernesto Araújo, ele não deve ser. É difícil. Não, mas olha, os filhos do Bolsonaro, pelo amor de Deus, entendeu? São terríveis, eles atrapalham muito, só fazem bobagem o tempo todo, infelizmente desvelam falas desnecessárias, vão para o Twitter, escrevem só porcaria, tá entendendo? Algo que não tem sentido algum e que só vai atrapalhar o processo todo. São terríveis, eu não concordo exatamente nesse ponto, enfim. Né? Mas, como você havia dito, né? O que nós precisamos ter, a posição de diplomata, inclusive, lá nos estudos da Castelo Branco, né, nos estudos internacionais, a imparcialidade, né, a diplomacia ela tem que ser pragmática, ela tem que ser apartidária, né, imparcial, para que realmente ela possa funcionar, porque a gente lida com relações internacionais e para que isso seja construído de forma diplomática, né, com diplomacia, é preciso que se esqueçam os partidos, se esqueçam as alas de direita, de esquerda, para que realmente o país como um todo seja beneficiado. Essas relações internacionais com a China, que estavam completamente abaladas por falas irresponsáveis, na maioria das vezes, por parte, inclusive, dos filhos do presidente da República, né? Isso aqui não pode acontecer. Agora você pega um diplomata que entra na onda de um filho irresponsável como aquele, aí realmente todo o país fica prejudicado por conta de bobagens, né? Isso que não pode acontecer. Professor Haroldo, de Brasília vamos voltar para Mato Grosso. Vamos voltar para Mato Grosso. Só o seguinte, registrar aqui dados que são interessantíssimos. Olha só, voltando aí, onde vacinou bastante, onde vacinou menos, não é isso? Comparando aqui Mato Grosso com Mato Grosso do Sul no detalhe. Olha só, Mato Grosso, primeira dose da vacina, 158.240 pessoas vacinadas na primeira dose. Mato Grosso do Sul, não esquecer, Mato Grosso 158 mil, Mato Grosso do Sul 280 mil doses, né? Tem um quebradinho aqui que eu nem vou colocar. Quase o dobro. E aí é o seguinte, na segunda dose, aqui em Mato Grosso, 61.901 pessoas. Mato Grosso do Sul, na segunda dose, 91 mil pessoas, ou seja, 30 mil pessoas a mais na segunda dose e na primeira dose, 160, já vacinou 120 mil pessoas a mais lá em Mato Grosso do Sul,
em relação nós podemos ter ao também, estado de Mato Grosso. Concordo, mas nós podemos ter também um problema de notificação. Muitas vezes o sistema de notificação do Mato Grosso do Sul é mais rápido e mais célere que o nosso. Aquele município que não notifica, ou seja, não coloca no sistema, vacinamos 10, vacinamos 15, vacinamos 20, entendeu? Dá exatamente essa diferença aí. Eu não vou colocar a mão no fogo, não. Não Sim, vou colocar eu estou só levantando para. Eu não acho que o problema seja informação, eu disse não. que talvez. Não, talvez, pode ser. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas a população também reclama que a vacinação caminha muito lenta. E quem perde imagem com isso é o Estado, né? Porque se o município não vacina e não notifica, o Estado fica como o papinho feio na vacinação Brasil. Você está entendendo? Quer dizer, então você tem toda uma relação aí, né, de notificação. E aí uma outra colocação aqui, que é da Marciele, lá do bairro Santa Cruz. Interessante. Bom dia, Lúcia Haroldo. Que decreto é esse, hein? Que coloca a academia como serviço essencial e escolas não. Nas academias, elas são mais dotadas do que nas escolas que são mais organizadas e tal. Diz aqui a Marciele do Santa Cruz. Não são só academias, não. As academias e os salões de beleza. Mas a pergunta da Marciele, nesse aspecto aqui, ela é interessante. Vai fechar todo o resto, só ficam abertos os serviços essenciais e a pergunta é, academia e salão de beleza pode funcionar? Não. Funcionar. Pode. Pode? Acredito que sim. Até Podem. Né? Podem. Porque são serviços essenciais. Aí eu preciso saber o seguinte, quais os critérios que são utilizados para definir que esses dois setores são serviços essenciais? Eu não sei. É o quê? Saúde? Eu não sei. É o quê? Higiene? Né? Então, essa aí é a colocação. Né? Sem dúvida. Mas o fato é que precisa agilizar muito essa vacinação. Não é isso? Eu espero que, independente de que academias e salão de beleza, um ponto que é crucial, e eu acho que o Ministério Público precisa, da mesma forma que ele foi impositivo, pedindo esse lockdown aqui em Cuiabá, que ele tenha a mesma força para fazer com que realmente o município cumpra a questão do aumento da frota de ônibus em Cuiabá e acabe, sobretudo, com as aglomerações no transporte público. Acho que isso que é muito importante. Se o prefeito não tem coragem de enfrentar os donos dos ônibus aqui na nossa cidade, que o Ministério Público o faça, né? Porque realmente é inadmissível você ter um lockdown como esse e continuar com um meio disseminador do transporte coletivo ainda precário e matando muita gente. E uma informação aqui é o seguinte, o prefeito Emanuel Pinheiro, que estava aí num silêncio ensurdecedor, tipo assim, né? Em relação às medidas de caráter objetivo, ele não tinha falado nada e que vai se manifestar agora de manhã. É uma informação da assessoria lá da Prefeitura Municipal de Cuiabá, dizendo que Emanuel Pinheiro vai se manifestar depois de ser decretado o lockdown, né? O lockdown por 10 dias. Aí o seguinte, e quem está sem emprego, sem renda, sem dinheiro, sem comida na mesa? O que é que vão dizer para essas pessoas? Quem é que vai cuidar delas? Essa é a pergunta que a gente deixa aqui no final da notícia de frente de hoje. Obrigado, professor Haroldo Arruda Obrigado Júnior. a todos, excelente dia. Bom dia a todos e nós estaremos de volta amanhã às 6 da manhã com a Nayara Moura aqui, tá bom? Até lá e um bom dia.